As esperanças de um avanço diplomático no conflito devastador que consumiu o Oriente Médio foram frustradas esta semana em Islamabad. Negociações de alto risco entre os Estados Unidos e o Irã, sediadas pelo Paquistão, desmoronaram sob o peso de demandas irreconciliáveis e uma profunda falta de confiança. As conversas tinham o objetivo de construir sobre um frágil cessar-fogo de 2 semanas, um breve alívio em uma guerra que começou em 28 de fevereiro de 2026. Em vez disso, o fracasso empurrou a região para um precipício ainda mais perigoso. Ambos os lados chegaram com o que consideravam posições inegociáveis, criando um impasse que nem mesmo diplomatas experientes puderam navegar. O mundo assistiu, prendendo a respiração, apenas para exalar em decepção coletiva. No cerne do desacordo estava o programa nuclear do Irã. A questão principal não era se deveria suspendê-lo, mas por quanto tempo. A delegação americana, liderada pelo vice-presidente J.D. Vance, apresentou o que chamaram de oferta final e melhor. Esta proposta exigia que o Irã interrompesse todas as atividades de enriquecimento de urânio por um período de 20 anos. Da perspectiva de Washington, essa longa duração era a única maneira de garantir que o Irã não pudesse desenvolver uma arma nuclear, uma linha vermelha para os EUs e seus aliados. O lado americano sentiu que esta era uma garantia necessária para a segurança regional e global, um pré-requisito fundamental antes que quaisquer outras concessões pudessem ser discutidas ou sanções pudessem ser levantadas. Em contraste marcante, a delegação iraniana, liderada pelo presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, e pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, considerou a demanda americana completamente inaceitável. Eles a viam não como uma medida de segurança, mas como uma tentativa de paralisar os direitos tecnológicos e soberanos de sua nação por uma geração. A contraproposta do Irã foi uma suspensão de 5 anos de suas atividades de enriquecimento. Isso, argumentaram, era uma concessão significativa, demonstrando sua disposição de construir confiança. A diferença de 15 anos entre as duas propostas era mais do que apenas uma diferença numérica. Representava um choque fundamental de visões de mundo e interesses nacionais, um abismo muito largo para ser transposto na atmosfera tensa de Islamabad. A falha em encontrar um meio-termo nesta questão central efetivamente condenou as conversas desde o início. O vice-presidente Vance declarou publicamente que, embora algum progresso menor tivesse sido feito em outras frentes, as concessões do Irã no arquivo nuclear eram simplesmente insuficientes. Para os iranianos, a posição americana era um exemplo de maximalismo, uma tentativa de ditar termos em vez de negociá-los. O ministro das Relações Exteriores, Araghchi, acusou os EUs de continuamente mudarem as regras do jogo, tornando impossível chegar a um acordo justo. Com ambos os lados tão firmemente entrincheirados, as conversas fracassaram, deixando o cessar-fogo temporário por um fio e o caminho para a paz obscurecido mais uma vez. O impasse diplomático em Islamabad não se tratou apenas de divergências políticas. Foi alimentado por uma história profunda e amarga de desconfiança. Décadas de animosidade criaram uma lente através da qual cada lado vê as ações do outro com suspeita e hostilidade. A delegação iraniana deixou claro que acreditava que os Estados Unidos não haviam conquistado sua confiança, tornando vazias quaisquer promessas de cooperação futura. Esse sentimento não era apenas retórica para as câmaras, era uma crença central que moldou toda a sua estratégia de negociação. Eles viam as demandas americanas não como um caminho para a paz, mas como uma armadilha destinada a enfraquecer seu país permanentemente, uma continuação de uma política de longa data de contenção e confronto. Essa profunda desconfiança foi poderosamente simbolizada pela delegação iraniana antes mesmo de pousarem no Paquistão. Eles nomearam seu voo oficial Minab 168. O nome é uma referência direta às 168 crianças vítimas de um ataque anterior do ZIUA a uma escola, um evento pelo qual Teherã acredita que Washington nunca assumiu a devida responsabilidade ou ofereceu um pedido de desculpas sincero. Os iranianos veem o ataque não como um trágico erro de guerra, mas como um ato intencional de agressão contra seu povo. Ao invocar essa memória, eles estavam enviando uma mensagem clara e pungente. Não esquecemos suas ações passadas, e elas informam nossa visão de vocês hoje.
Foi um lembrete sombrio das feridas não cicatrizadas que envenenam o poço da diplomacia. A delegação não parou em nomear seu avião. Em um gesto dramático e emocionante, eles trouxeram fotografias das jovens vítimas para a sala de negociações. Eles colocaram essas imagens na mesa, diretamente de frente para seus colegas americanos. Esse ato transformou o ambiente estéril das conversas diplomáticas em um espaço carregado de luto e acusação. Foi uma forma de dizer que as negociações não eram um exercício político abstrato, mas uma questão de vida ou morte, profundamente conectada a uma história de sofrimento. Para os iranianos, essas fotos eram evidências da má-fé americana e uma razão para desconfiar de qualquer proposta que lhes pedisse para comprometer a segurança e a soberania de sua nação. Esse uso deliberado de simbolismo ressaltou a posição iraniana de que o ONUS estava sobre os Estados Unidos para provar que suas intenções eram genuínas. De sua perspectiva, como poderiam confiar seu futuro a uma nação quando sentiam que ela nunca havia se redimido adequadamente por seu passado? O presidente Ghalibaf afirmou que os Gamusteush não conseguiram ganhar a confiança do Irã, e essa falha foi a causa raiz do colapso diplomático. Os americanos podem ter visto o programa nuclear como uma questão técnica de proliferação, mas os iranianos o viam através do prisma da memória, da mágoa e de uma crença arraigada de que estavam negociando com um adversário que não valorizava as vidas iranianas. As conversas não eram apenas sobre o futuro, eram um acerto de contas com o passado. A atmosfera em torno das negociações em Islamabad não era apenas politicamente tensa. Estava densa com uma sensação palpável de perigo físico, particularmente para a delegação iraniana. Os negociadores não estavam apenas lutando pelos interesses de seu país à mesa. Eles estavam lidando com medos genuínos por suas próprias vidas. Essas preocupações foram dramaticamente amplificadas por um artigo de opinião altamente inflamatório, supostamente publicado no The Washington Post. Segundo o lado iraniano, este artigo foi além de um duro comentário político e pediu explicitamente o assassinato dos negociadores. Seja uma ameaça real ou percebida, criou um clima de medo e paranoia extremos que pairava sobre todo o processo. Essa ameaça percebida de um proeminente jornal americano foi vista pela delegação iraniana como um sinal de que elementos poderosos no Ocidente não estavam interessados em uma resolução pacífica. Reforçou sua narrativa de um adversário disposto a usar todos os meios necessários, incluindo violência e execuções extrajudiciais, para atingir seus objetivos. Os medos de segurança não se limitavam a potenciais ataques de forças americanas. Os iranianos também acreditavam ser um alvo para a inteligência e os serviços militares israelenses, adicionando outra camada de ansiedade à sua missão. Os negociadores sentiram que estavam operando em território hostil, cercados por inimigos que prefeririam vê-los eliminados a vê-los ter sucesso em garantir um acordo para seu país. Essas graves preocupações de segurança levaram a delegação iraniana a tomar medidas extraordinárias e sem precedentes para garantir sua segurança após a partida do Paquistão. Temendo que seu voo de retorno a Teherã pudesse ser rastreado e interceptado por caças americanos ou israelenses, eles elaboraram um plano de viagem complexo e clandestino. Em vez de voar diretamente para casa, uma rota previsível que poderia ser facilmente monitorada, eles fizeram um desvio repentino e não anunciado. Seu avião, Minab 168, voou não para Teherã, mas para Mashhad, uma cidade no nordeste do Irã localizada perto das fronteiras com o Afeganistão e o Turcomenistão. Essa mudança inesperada de destino foi uma manobra deliberada para evitar possível vigilância e ataque. As precauções não terminaram aí. Após pousar em Mashhad no meio da noite, a delegação, incluindo figuras séniores como o ministro das Relações Exteriores e o presidente do Parlamento, não arriscou outro voo. Eles completaram a última parte de sua jornada por terra, viajando por estrada sob forte segurança. Essa sequência dramática de eventos, o desvio do voo, o pouso secreto, o comboio terrestre, destaca o nível extremo de ameaça percebida. Demonstra que os negociadores iranianos acreditavam estar em perigo mortal.
Esse estado de medo inevitavelmente influenciou sua mentalidade durante as negociações, tornando ainda mais difícil construir a confiança e a boa vontade necessárias para um avanço diplomático. A consequência imediata do fracasso diplomático em Islamabad foi rápida e severa. Com o colapso das negociações e o cessar-fogo prestes a expirar em 21 de abril, o governo Trump não perdeu tempo em aumentar a pressão sobre o Irã. Em poucas horas após a partida das delegações, Washington anunciou seu próximo passo: um bloqueio naval completo de todos os principais portos iranianos. Essa ação agressiva sinalizou uma mudança definitiva da negociação de volta para o confronto. Os Estados Unidos declararam sua intenção de cortar as linhas de vida econômicas do Irã, principalmente sua capacidade de exportar petróleo e importar bens, selando seu acesso ao mar. A mensagem era clara: se o Irã não cedesse na mesa de negociações, seria quebrado por estrangulamento econômico. Isso não é um gesto simbólico. É uma operação militar massiva. O bloqueio está sendo imposto por um formidável destacamento do poder naval americano, incluindo mais de uma dúzia de navios de guerra e aproximadamente 10.000 militares dos IUA estacionados na região. A área de operações abrange todos os portos iranianos localizados no Golfo Pérsico e no Golfo de Omã, fechando efetivamente o crucial Estreito de Hormuz para qualquer embarcação que se dirija para ou do Irã. Essa medida visa paralisar a economia iraniana, que é fortemente dependente das exportações de petróleo. A Casa Branca espera que, ao infligir o máximo de dor econômica, possa forçar o governo iraniano a voltar à mesa de negociações, desta vez pronto para aceitar os termos americanos. A reação internacional ao bloqueio tem sido de alarme. A China, um importante parceiro comercial do Irã, condenou imediatamente a ação americana como perigosa e irresponsável, alertando que isso apenas escalaria o conflito e desestabilizaria a economia global. O Fundo Monetário Internacional ecoou essas preocupações, emitindo um alerta severo de que um conflito prolongado e intensificado no Oriente Médio poderia facilmente levar o mundo a uma recessão. O bloqueio não apenas atinge o Irã, mas também perturba as rotas de transporte marítimo globais e os mercados de energia, com os preços do petróleo flutuando descontroladamente com as notícias da escalada das tensões. Os efeitos em cascata dessa decisão estão sendo sentidos muito além da zona de conflito imediato. O bloqueio naval representa o resultado mais claro possível das negociações fracassadas. Ele transforma um impasse diplomático em um estado de cerco ativo. Para os iranianos, essa ação é a confirmação de suas mais profundas suspeitas, que os Estados Unidos nunca estiveram verdadeiramente interessados em uma negociação de boa-fé. Eles veem o bloqueio como um ato de guerra, uma punição coletiva brutal destinada a fazer sua população se render pela fome. Da perspectiva americana, é uma medida necessária e decisiva para impedir que um regime hostil adquira armas nucleares e para conter sua influência regional. O colapso das negociações não levou a um impasse tranquilo, mas a um novo e perigoso capítulo em uma guerra já devastadora. As conversas de Islamabad ocorreram em meio a uma guerra brutal de 40 dias que já havia envolvido uma série de potências regionais e globais. Da perspectiva iraniana, eles não estavam lutando apenas contra os Estados Unidos. Eles se viam enfrentando uma coalizão massiva que incluía não apenas os EUA e Israel, mas também rivais regionais como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e a Jordânia, com apoio logístico e de inteligência de países como Azerbaijão e Turquia. Este contexto é crucial para entender a mentalidade iraniana. Eles acreditam que resistiram ao ataque inicial e avassalador dessa poderosa aliança, um fato que encorajou sua liderança e fortaleceu sua determinação. Esse senso de resiliência moldou profundamente as posições de negociação de ambos os lados. Os iranianos não vieram a Islamabad se sentindo derrotados. Pelo contrário, eles sentiram que a coalizão liderada pelos Ghuzenei falhou em alcançar seu objetivo principal de uma rápida queda do regime, e que foi Washington, e não Teherã, quem pressionou pelo cessar-fogo. Essa crença lhes deu uma sensação de vantagem, uma convicção de que estavam negociando a partir de uma posição de força relativa.
Enquanto isso, os Estados Unidos, possuindo poder militar e econômico avassalador, também viam sua posição como dominante. Eles acreditavam que o tempo estava a seu favor e que a pressão contínua acabaria forçando o Irã a capitular. Ambos os lados, convencidos de sua própria força, estavam indispostos a fazer os compromissos necessários para a paz. O fracasso dessas negociações desferiu um golpe severo nas perspectivas de uma diplomacia renovada, pelo menos a curto prazo. A imposição do bloqueio naval dos Houthis aumentou dramaticamente as apostas e azedou a atmosfera para qualquer potencial diálogo futuro. Cada lado agora culpa o outro pelo colapso, aprofundando ainda mais as narrativas de culpa e má-fé. A lacuna de confiança, já um abismo, se ampliou ainda mais. Qualquer futuro mediador enfrentará a tarefa monumental de não apenas superar as diferenças políticas, mas também reconstruir o nível mínimo de confiança necessário para sequer sentar à mesma mesa. A janela para uma resolução pacífica, que parecia brevemente entreaberta, foi fechada abruptamente. Apesar das perspectivas sombrias, ainda restam pequenos vislumbres de esperança. Autoridades no Paquistão, que investiram um capital político significativo em sediar as negociações, estariam trabalhando nos bastidores para manter os canais de comunicação abertos. O secretário-geral das Nações Unidas declarou que é altamente provável que as negociações sejam retomadas eventualmente, embora ninguém possa dizer quando ou sob quais condições. A queda económica global, com os preços do petróleo reagindo a cada novo desenvolvimento, também pode criar pressão sobre todos os lados para recuarem do abismo. Por enquanto, porém, o caminho da diplomacia está bloqueado. O fracasso em Islamabad adiou a paz, deixando uma região volátil para se preparar para as consequências de uma guerra que agora está prestes a entrar em uma nova e ainda mais perigosa fase.